Livro de Timóteo, capítulo 1, verso 1 ao verso 17. Timóteo, capítulo 1, verso 1 ao 17. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permaneceres ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede do coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedido misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, em nome de Jesus, dai-nos a graça de olharmos para os teus escritos, Pai, e vermos as tribulações que aqueles homens viveram, as lutas, as pelejas, as dificuldades, Pai. Mas também dai-nos a graça de percebermos e aprendermos, Senhor, deles que viveram debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia e debaixo de obediência. Transformaram gerações, transformaram pessoas, tudo porque assim seguiram o Teu propósito. E obedecendo o Teu propósito, dai-nos a graça para que possamos observar os desafios de hoje, Senhor, debaixo de obediência, proclamarmos o Teu nome, difundirmos o Teu Evangelho, espalharmos as boas novas e vivermos todos os dias da nossa vida, Te glorificando, Te bendizendo. Essas são as nossas orações e o desejo do nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar? Queridos, nós ainda estamos no contexto de obediência. Nós ainda estamos dentro da cidade de Éfeso,
Nós ainda estamos na exemplificação da comunhão do apóstolo Paulo e do seu discípulo Timóteo. Olhando para esse contexto, para essa situação, o que eu observo é a obediência. Obediência pautada segundo a palavra de Deus. E obediência que não foi nada fácil de exercê-la. Ordem que não foi nada fácil de engoli-la, mas foi feita para a glória de Deus. Mas permita-me perguntar algo para vocês. Há alguma coisa proposta de Deus para nós que seja fácil? Que seja um alívio? Que seja tranquilo? Há algo proposto para nós que seja algo que nós vamos fazer sem chorarmos, sem sofrermos, sem padecermos, sem precisarmos de ajuda, sem precisarmos de ser ajudados, ou então precisarmos de ajudar? Não! O Evangelho é duro. As determinações do Evangelho são difíceis de ser cumpridas. As petições e as ordens e os comandos são difíceis de serem obedecidos, mas devem ser obedecidos para a glória de Deus. E quando eu olho para esse contexto de obediência, eu me reporto a alguns anos atrás da minha vida, em que eu pude perceber nesse fato, nesse momento que eu vivi, quando se leva a obediência ao pé da letra e as consequências que ela traz para nós. A gente estava jogando bola, tinha um time de futebol, e tinha um colega de trabalho, um amigo. Aquele rapaz era desengonçado todo, não sabia jogar bola não, era doido. E o time adversário era um time de pessoas magrinhas, que corria muito. E aquele time que você só para se for embaixo de pancada, só para se for embaixo de empurrão, de segurar a camisa, de esbarrar. É igual o futebol argentino, só para na catimba. Mas uma catimba e um jogo pesado que é aceitável. E o jogo estava difícil, truncado. Eu não sei quem falou para o Sidney: Sidney, meu filho, arrocha. E o Sidney quase não pegava na bola, porque ele era ruim ao extremo. A bola ia para um lado, ia para o outro, ele ficava dançando assim. Graças a Deus ele tinha pouco contato com a bola. Mas teve uma hora que o goleiro deles mandou a bola pro atacante. Rapaz, esse cara ia matar a bola no peito. E o Sidney estava atrás dele. E ele levou ao pé da letra: arrocha. Quando a bola estava vindo, o Sidney chegou atrás desse cara, mas deu um empurrão dele tão grande. Esse rapaz foi parar quase dentro do gol, lá junto com o goleiro. E ele matou a bola no peito e saiu como se não tivesse acontecido nada. Oi, meu filho, que negócio é esse? Mas vocês falaram para arrochar, eu estou arrochando. Ou seja, é o camarada que leva a obediência ao pé da letra. É o tipo de gente que você tem que tomar cuidado, o que você vai pedir para ele fazer. E sabe que o Evangelho nós temos que levar ao pé da letra dessa forma? Ao pé da letra, ao ponto de escandalizarmos todos que estão ao redor. Fulano, não sai daqui. Você não sai. Fulano, vai para tal local. Fulano, vai. Fulano, não veste tal tipo de roupa. Fulano, não veste. Fulano, deixa de ser brigão, deixa de ser avarento. Ele tem que deixar. Eu sofri muito. Como eu já pude compartilhar com os irmãos, meu vício sempre foi um vício sexual. E eu não levei ao pé da letra o Evangelho, ao pé da letra os ensinamentos e as ordenanças de alguém que foi posto por Deus para que pudesse me exortar. E ele sempre falava: rapaz, não faz, para de se relacionar com essas mulheres, rapaz, sai fora, isso é pecado. E eu fui. Chegou um belo dia que uma namoradinha estava grávida dentro da igreja. E para mim, por
aquilo que eu compartilhei com vocês, pela minha necessidade e pela minha descoberta de ser um filho adotivo, saber que eu vou ser pai, para mim não importava se eu estava debaixo de pecado ou não, se eu tinha condição ou não de cuidar do filho, se eu tinha condição ou não de manter uma família. Eu queria ter um filho, para mim era o máximo, mas estava embaixo de pecado. As ordens, os aconselhamentos, a disciplina era: rapaz, para com isso, rapaz, não faça isso, moço, para com isso. Eu não parei. E o problema é que esse meu pecado custou muito caro. Essa namoradinha levou a decisão dela de aborto até o extremo. E eu lembro que eu ia para a igreja, me comportava, mas eu não tinha coragem de compartilhar com ninguém, de contar para os meus pais, contar para os pais dela, contar para o pastor da igreja, contar até mesmo para o meu discipulador que esteve do meu lado. Fiquei guardando aquele segredo pecaminoso, aquele ato monstruoso de um aborto até o último momento. Abortamos a criança. Aquilo foi uma dor tão forte, aquilo foi um aperto tão forte no fundo do coração, porque você percebe que tudo que você tanto desejava era um fruto do pecado, e um pecado que você matou 2 vezes, matando o seu filho e morrendo por dentro, porque sabendo que a consequência do pecado é a morte. O Evangelho nós não podemos brincar. O Evangelho nós temos que levar ao pé da letra toda a ordem, todo o aconselhamento, para que nós possamos glorificar o nome de Deus e vivermos bem, mesmo que esse bem seja debaixo de sufoco, de transtorno, de dificuldades. Eu pude experimentar o amargor de abortar, de matar, de extirpar a vida de alguém. E o engraçado é que foi tudo muito fácil. Quem vendeu o remédio? Citotec? É Citotec? Foi uma evangélica. As pessoas que ensinaram a fazer o procedimento eram evangélicos. Ou seja, foi tudo com a bênção de Deus. Observe o absurdo aonde vão as consequências da desobediência. E quando eu olho para esse texto de Paulo, escrito a Timóteo, eu observo uma cidade que está com uma igreja, e essa igreja está sendo permeada por algumas doutrinas novas, algumas fábulas da lei, algumas genealogias que não geram vida nenhuma, muito pelo contrário, só geram confusões. Além de ter uma igreja estabelecida nesse local que está passando por essas dificuldades, nós encontramos do verso 3 em diante, durante todo o capítulo, nós vamos observar que a sociedade também era uma sociedade difícil, trabalhosa, pecaminosa. E Paulo diz: deixa a ordem para Timóteo, fica, dá exemplo, ensina, exorta e combate as falsas doutrinas e combate os falsos ensinamentos. Não é uma tarefa difícil, é uma tarefa muito difícil. Sabe por que é difícil, irmãos? Dentro da nossa comunidade existem pessoas que têm pensamentos totalmente diferentes do que é ensinado aqui, todo domingo, toda quarta-feira. E são pensamentos tão loucos, e são pensamentos tão esdrúxulos e tão fora da contextualização do Evangelho, que você se pergunta: será que essas pessoas que estão pensando isso, que estão dividindo isso, que estão acreditando ou vivendo isso, estão vindo realmente para a igreja? Nós estamos percebendo aqui que a dificuldade é muito grande de falar com alguns de vocês sobre a veracidade do Evangelho, para que isso seja inculcado na cabeça. Imagina antigamente. Imagina num local onde a cidade é muito mais promíscua do que a nossa. E você começa a observar que Timóteo teve essa função, teve essa missão e obedeceu, porque Timóteo estava disposto a glorificar o nome de Deus. E observando isso, eu quero ler um pequeno trecho escrito por mim que diz assim: Paulo, em sua consciência apostólica, evangelística e de reino, deixa uma ordem explícita a Timóteo: permanecer em Éfeso e combater o combate da fé, anunciar o evangelho de Jesus, combater com palavras e com práticas de vida as vãs doutrinas.
Esse foi o propósito de Paulo. O propósito de Paulo para a vida de Timóteo. Nós vimos algumas quartas-feiras, do verso 1 ao verso 2, esses 2 primeiros versos, eu fiz uma síntese de vários ensinamentos que tem nesse pequeno bloco. Eu falei sobre a humildade que Paulo exemplifica na sua vida e a consciência que Paulo não é nada mais, nada menos do que um escravo de Jesus. Do verso 1 ao verso 18, a primeira observância que eu fiz foi sobre a obediência de Timóteo, que estava estabelecida em uma vida de caminhada com o apóstolo Paulo, de uma vida de aprendizado que não estava só pautado com palavras, mas também estava pautado com práticas de vida. E hoje eu quero falar da obediência que gera o combate às fábulas e às doutrinas improdutivas que estavam sendo difundidas por alguns dentro da igreja em Éfeso. Timóteo estava disposto a combater essa praga que adentra dentro da comunidade, porque o falso ensinamento, ele arrebata pessoas, ele mata pessoas. As falsas doutrinas, elas tiram pessoas do caminho de Cristo. As fábulas, as genealogias, o aprisionamento à lei, que é caduquice, como diz o apóstolo Paulo, tirava as pessoas da obediência da lei do Evangelho que foi apregoada por Jesus. E observe, nessa obediência Timóteo deveria combater as heresias de alguns. Verso 3, quais são essas heresias? No verso 3 nós vamos observar que a primeira dificuldade, o primeiro problema que começa a surgir na igreja são novas doutrinas, novos ensinamentos. Esses novos ensinamentos não são estabelecidos por Paulo dizendo que era isso ou aquilo outro, mas muitos comentaristas chegam a um ponto comum que esses novos ensinamentos se tratavam de pessoas novas em conhecimento, em literatura, em leitura, pessoas novas que estavam excedendo aquilo que tinha sido ensinado pelos apóstolos, aquilo que tinha sido ensinado por Paulo. E esses novos ensinamentos estavam fazendo com que muitos acreditassem e deixassem de lado aquilo que é a centralidade do Evangelho. Isso deveria ser combatido por Timóteo. Outro fator preponderante para que Timóteo batesse de frente está no verso 4. No verso 4, o apóstolo Paulo fala para que fosse combatido, para que fosse proibido as fábulas e as genealogias. E aí sim nós reportamos ao problema que o apóstolo Paulo teve o privilégio de bater em quase todo o Novo Testamento. A tradição da lei, os judaizantes, a religião que estava impregnada nas pessoas que diziam que as pessoas que tinham que observar determinados ritos da lei, pessoas que diziam que tinham que ser observadas as leis de Moisés. E Paulo diz para Timóteo: combate, fala para que não ensine esses ensinamentos. E isso tudo estava sendo anunciado e ensinado no verso 7, por mestres da lei, pseudos mestres da lei. Esse é o quadro que nós estamos. Quadro de homens que estão ensinando novos ensinamentos, homens que estão se reportando às fábulas e às genealogias, e homens que estão se identificando e se caracterizando e autoafirmando mestres da lei, ou seja, conhecedores e detentores de conhecimento. Nós temos isso nos dias de hoje? Muito. E o interessante é que o apóstolo Paulo, quando diz aqui no verso 3, para que Timóteo venha com admoestações, ele usa o termo que quer dizer para que ele possa advertir, para que ele possa ordenar que essas fábulas, que esses novos ensinamentos sejam brecados, sejam parados. O interessante é perceber que a Bíblia não abre brecha, o apóstolo Paulo não abre brecha com petições e
pedidos e o ato de implorar para que as pessoas façam as coisas certas. O que ele está tratando é de forma direta e dizendo: pare, não faça, faça diferente, viva diferente. A Bíblia nunca apresenta Deus e as doutrinas de Deus e as leis de Deus numa ordem passiva. Porque Deus nunca está passivo àquilo que você vai obedecer ou àquilo que você vai obedecer. Aquilo que você acha bom e aquilo que você não acha bom. Aquilo que você acha que é agradável fazer ou viver ou aquilo que você não acha agradável viver. Sempre se encontra na forma ativa. Por quê? Porque Deus não pede, Deus manda. Por que nós ainda não estamos obedecendo às leis de Deus? Por que nós ainda estamos duvidando dos juízos e do julgamento de Deus? Por que nós ainda estamos pensando, argumentando e questionando se é para fazer agora ou se não é para fazer agora, se é para viver agora ou se não é para viver agora? O que muito acontece, não na nossa igreja, graças a Deus, pouco se vê isso, mas você vai para uma igreja neopentecostal e olha para as meninas, olha a vestimenta delas, aquela coisa explícita, vulgar, ofertiva, dada. Chega para ela e fala assim: irmã, essa roupa não é conveniente para que você vista, não. Até agora eu não vi o Espírito falando comigo, então até agora eu não tenho que obedecer. Eu só mudo quando o Espírito falar comigo. Quando que o Espírito vai falar com uma pessoa dessa? Uma pessoa que não tem nenhum senso de saber que está sendo vestida para desonrar o próprio nome de Deus. Mas a gente não precisa ir só para as igrejas neopentecostais. Nós olhamos para a nossa realidade. Quantos de nós deixamos de pagar aquilo que nós devemos? Não, eu só vou pagar quando eu sentir no coração. Eu só vou pagar quando eu perceber que aquela pessoa merece que eu pague. Quantos de nós estamos deixando de amar? Quantos de nós estamos deixando de ajudar? Quantos de nós estamos deixando de observar os 10 mandamentos? Quantos de nós estamos deixando de viver a centralidade do Evangelho? E a centralidade do Evangelho está na manifestação do Deus encarnado. O Deus encarnado é a exemplificação de vida a qual nós temos que seguir. É uma vida que nós abrimos mais mão de nós próprios, para que os outros sejam abençoados, sejam edificados e possam encontrar a Deus. Mas hoje mudou-se o rumo. Nós, na pessoa de Cristo, no Evangelho de Cristo, nós observamos tudo para nós, a glória para nós, os benefícios para nós, a graça para nós, as benesses de Deus para nós, e o próximo que se dane, que se lasque. Por quê? Porque nós estamos lendo tudo menos a Bíblia. Nós estamos observando tudo menos a Bíblia. Essa era uma realidade que estava acontecendo em diversas igrejas a qual o apóstolo Paulo estava doutrinando, estava escrevendo. E essa realidade estava aqui nessa igreja. Uma igreja que estava sendo contaminada por fábulas. Por enquanto ainda se restringe a alguns, mas por fábulas, por novos ensinamentos. E essas fábulas tinham que ser combatidas pelo Timóteo. Quantos Timóteos existem hoje? E olhar para essa igreja, olhar para essas dificuldades, olhar para esses problemas, é olhar para nós nos dias de hoje e perguntarmos para nós, mas perguntarmos com a certeza e a coragem que nós vamos ter que responder. Quais são os desafios da igreja contemporânea? Quais são os desafios da igreja que você está inserido hoje? Sabe por que você tem que responder esse questionamento? Porque no seu coração pecaminoso, a maioria das vezes, você acredita que os seus desafios e os problemas e as dificuldades
que aparecem para você é para que você possa, nesse século, nessa geração, reinar. Quais são os desafios da igreja de hoje? Superar todas as dificuldades e conquistar em abundância, porque Deus me deu tudo e eu sou filho do rei. Esse é o argumento contemporâneo. Quais são os desafios para a igreja de hoje? Dizimar, ofertar e contemplar a glória de Deus se manifestando nos nossos dias. Quais são os desafios no dia de hoje? Falar para todo mundo que Jesus ama eles. Quais são os desafios nos dias de hoje? Dizer que Brasília pertence ao Senhor Jesus. Esses são os pensamentos que estão reinando dentro das igrejas. Quais são os desafios de hoje para a sua igreja? Que levante alguém cheio da unção, a unção de cura, para que minha igreja encha por causa dos milagres que vão ser manifestados. Qual é o desafio da sua igreja hoje? Que Deus levante um profeta, que fale o profundo e o oculto, e que Deus seja glorificado. Essa é a realidade do nosso pensamento. Uma realidade totalmente espúria, um conceito totalmente incoerente. Sabe qual é o desafio da igreja de hoje? Combater as heresias. Sabe qual é o desafio da igreja de hoje? Pregar o Evangelho de Cristo, pregar a volta de Cristo. Sabe qual é o desafio da igreja de hoje? Amar. Sabe qual é o desafio da igreja de hoje? Ter a consciência que ela é pobre, cega, nua e miserável, e que precisa simplesmente de Cristo, do seu colírio, da sua palavra, das suas vestimentas, para que possa evidenciar Deus nessa geração. Quantas igrejas fazem questão de evidenciar Cristo entre nós? São poucas. Quando eu falo combater as falsas heresias e os falsos ensinamentos, é porque nós temos que combater os falsos ensinamentos que estão permeando dentro das comunidades que se dizem evangélicas e dos falsos ensinamentos que estão adentrando dentro das igrejas. As nossas igrejas hoje estão celebrando casamento homossexual. E o que nós estamos fazendo? As nossas igrejas hoje estão tendo danças litúrgicas. E o que nós estamos fazendo? As nossas igrejas, nos dias de hoje, as pessoas estão reunidas nesse momento, urinando ao redor do templo, batendo estaca, jogando água benta em tudo quanto é lugar, se vestindo com roupa diferente, para quebrar as maldições, ensinando maldição hereditária. E o que nós estamos fazendo? Quando o conceito e o desafio nosso é de combater as heresias, é perceber que as pessoas nos dias de hoje, não só evangélicas, mas as não evangélicas, estão cientes, estão certas que, estando em Deus, a obrigação de Deus é que elas vivam em paz, alegres, felizes e satisfeitas em tudo, porque Deus tem a obrigação de dar tudo para elas. E o que você está fazendo? Os falsos estudos, as falsas doutrinas e os falsos ensinamentos estão abarrotados dentro da nossa igreja. As igrejas evangélicas não param mais de fazer campanha e campanha e campanha. As igrejas evangélicas não param mais de falar de prosperidade. As igrejas evangélicas só falam de cura. As igrejas evangélicas só falam de bênçãos que são revestidas para homens, que um Deus existe, está totalmente na condição de obrigatório de nos servir. E o que é que nós estamos fazendo contra essas doutrinas, contra esses ensinamentos? Quando você lê a história da igreja, você percebe que a igreja passou por momentos difíceis e terríveis. Se levantaram homens tão endemoniados, tão loucos e tão lunáticos, que dissimularam, que fizeram, que jogaram doutrinas falsas. Mas existiam homens fiéis, existiam homens valentes, que combateram com palavras, que combateram com escritas, que combateram com vidas.
Você percebe que a igreja, quando sofreu naquela época, sofreu perseguição, sofreu morte. Você percebe que existia. Você vai ler relatos de mártires que não fugiram das suas cruzes. Você vai ler relato de mártires que não fugiram das suas espadas. Você vai ler relato de mártires que não fugiram dos seus leões, porque eles amavam a palavra de Deus, eles amavam o Evangelho. Mas nós estamos dispostos a fugir de tudo que é mal, para abraçarmos tudo que é bom, e o bom que vem do inferno. Qual é o desafio da sua igreja de hoje? As falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, e o que você está fazendo? Outro desafio para a igreja de hoje é proclamar o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo hoje é pregado nas ruas por alguns grupos evangelísticos assim: Ricardo, vim te falar de Jesus. Você sabe quem é Jesus? Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar, para te dar saúde, para te dar felicidade, para te dar alegria. Se você vier para a minha igreja, vai dar tudo certo. Deus vai mudar a sua vida. E a mensagem que é falada hoje é aquela que você vai receber, você vai ganhar, você vai ter, você vai possuir. Que Jesus é esse que está sendo proclamado? Que Jesus é esse que está sendo anunciado? O desafio da igreja contemporânea é proclamar o Evangelho de Cristo, e o Evangelho de Cristo proclamado nos púlpitos. Os púlpitos estão podres, os púlpitos estão azedos, os púlpitos estão todos corrompidos, ou quase todos corrompidos, por dinheiro, por prostituição, por lascívia, por tudo quanto é desgraça que existe nesse mundo. Como que o Evangelho está sendo proclamado? O Evangelho Santo de Cristo, o Evangelho que transforma vidas. O desafio da igreja contemporânea é anunciar o Evangelho. Existe um livro, Heróis da Fé, que fala sobre a vida de alguns homens. E ele fala de alguns exemplos que, quando você lê, você se comove, você chora em perceber que Deus abençoou tais pessoas a viverem de tal forma, tais pessoas já falarem do amor de Deus de tais maneiras. Mas nós não temos coragem de falar que o homem está perdido nos seus pecados, porque nós não temos coragem de honrar, de anunciar e de proclamar o Evangelho de Cristo crucificado na cruz. O desafio da igreja contemporânea é anunciar Cristo. E lembre-se, Cristo crucificado. E esse anúncio não é só por palavras, não é só por escritos, é por vida. Como que você está anunciando Cristo através da sua vida? Os puritanos guardavam o dia do Senhor. Os puritanos dizimavam aquilo que ganhavam. Os cristãos viviam o Evangelho verdadeiro. E vocês? Hoje é a geração da barganha. Você só tem coragem de trazer uma oferta para a igreja se Deus for te abençoar segundo aquele dinheiro que você está dando na igreja. O conceito de dízimo hoje acabou. Hoje o que você vê mais cristão fazendo é trabalhando de segunda a segunda, sem nem menos imaginar que pelo menos um dia da semana, que é aquele dia que Deus falou que é o sétimo dia, o dia do descanso, que é o dia que você deve santificar a sua vida, a sua casa, a sua família, de forma especial, para cultuar, para reverenciar, para relembrar dos atos, para glorificar o nome de Deus. Isso não está sendo feito hoje. Cristãos no dia de domingo que vai para churrasco, beber cerveja, farrear, dançar forró. Cristãos que no dia de domingo vão jogar bola. Cristãos que no dia de domingo vão trabalhar. Aí tem muita gente que fala, mas isso é necessidade. Existe maior necessidade para o cristão do que o próprio Deus? Essa é uma necessidade contemporânea da sua igreja, irmão. Viver o Evangelho de forma evangelística.
que as pessoas contemplem a graça e o amor de Deus. Sabe quem menos perdoa nos dias de hoje? São vocês, evangélicos. Sabe quem tem mais manifestação de maus exemplos? São os evangélicos. Como nós estamos cumprindo o desafio da evangelização por vida, por amostragem, por demonstração. A igreja evangélica está batendo recorde de divórcios. A igreja evangélica está batendo recorde de cheques sem fundo. A igreja evangélica está batendo todos os recordes de péssimos exemplos. Como evangelizar desse jeito? Um outro desafio para a igreja contemporânea é demonstrar a luz bíblica sobre os assuntos novos e polêmicos. Hoje eu saí de casa, vi uma cena na televisão de uma novela, e agora as novelas estão batendo muito nesse ponto. O relacionamento entre homens, o relacionamento homossexual. O desafio da igreja hoje é combater essa desgraça, é combater esses ensinamentos que estão germinando nas nossas casas, na sociedade. O desafio da igreja hoje é mostrar que isso é pecado, mas é mostrar que isso é pecado em amor. Isso que é difícil, porque é fácil você falar que eles vão para o quinto dos infernos, mas é difícil você abraçar. É difícil você abraçar um condenado. É difícil você orar por um condenado. E não é só o lado do homossexualismo está entrando nas casas, nas igrejas. Isso é um assunto que não é novo, mas se torna novo de forma tão forte que está invadindo as nossas casas, as nossas igrejas, as nossas famílias. Porque daqui uns dias teu filho vai chegar para você e vai falar: papai, eu posso beijar outro homem? Mamãe, eu posso beijar outra mulher? Mamãe, eu posso dormir com outra mulher? Papai, eu posso me casar com outro homem? Esse dia vai chegar, irmãos. Não pensem vocês que não vai chegar. As cartilhas que eles dizem que são contra a homofobia, mas aquilo não é homofobia, aquilo é uma desgraça. Estão ensinando para as crianças a valorização da aceitação do homossexualismo. Desenhos obscenos, gestos obscenos, a valorização de pessoas que seguem essa escolha. E o que nós estamos fazendo? Como nós estamos proclamando diante da sociedade, uma sociedade perversa e permissiva e promíscua como a nossa, que isso é mentira, isso é pecado? Nós estamos calados, porque a única voz que está falando é Silas Malafaia. Silas Malafaia não fala. Nós temos que proclamar o Evangelho da verdade. Uma coisa que nunca acabou nesse mundo e parece que nunca vai acabar e só vai aumentar é a corrupção. Essa desgraça desse ato pecaminoso. Só que isso está chegando a tal ponto, que a deputada Rosinha do Rio de Janeiro disse que o DNA do brasileiro é a corrupção. Todos nós somos corruptos. E o que nós estamos fazendo? Como nós estamos proclamando a diferença? Como nós estamos vivendo a diferença diante de um ato tão maldito como esse? Hoje um corrupto não chega diante de um evangélico e não sente medo, não sente vergonha. E a Bíblia diz que as trevas não se aproximam da luz porque ela tem receio de ser revelada seus atos pecaminosos, a sua obscuridade. As pessoas mais pecaminosas do mundo não estão mais com receio de chegar perto de nós. Por quê? Porque somos piores ou iguais a eles. O adúltero não tem mais vergonha de falar dos seus adultérios para vocês. O pedófilo não tem mais vergonha de falar das suas pedofilias para vocês. O corrupto não tem mais vergonha de falar das suas corrupções para vocês. Por quê? Porque nós nem vivemos a diferença
e nem temos a palavra da verdade para anunciá-los como desafio da igreja. E tantas coisas que estão aparecendo diante da sociedade, diante da igreja. A igreja está muda, a igreja está morta, a igreja está se preocupando ainda em descobrir se a pessoa é eleita ou se não é eleita. A igreja ainda está se preocupando se nós temos que orar para quebrar a maldição ou não quebrar a maldição. A igreja ainda está preocupada se nós vamos receber bênção, se devolvemos o dízimo ou não devolvemos o dízimo. Aí quando esse lixo dessas leis chegam na nossa casa, a gente fala: Deus nos desamparou. Deus não nos desamparou. Nós que estamos mudos diante de tantos problemas. Agora, o maior desafio da igreja contemporânea hoje é cada cristão ser um mestre, cada cristão ser um servo. Mas para que eu seja um mestre, eu tenho que conhecer a palavra do Senhor. Para que eu possa difundir o Evangelho, eu tenho que ler as Escrituras Sagradas. Para que eu possa combater as heresias, para que eu possa colocar a luz da Bíblia sobre essa avalanche maldita que está sobre a igreja, que está chegando sobre a sociedade, eu tenho que conhecer as Escrituras Sagradas. E não existe geração com maior índice de pessoas que não leram a Bíblia do que a nossa. Quantas vezes vocês leram a Bíblia até agora? Se pedir para alguém levantar a mão, se alguém já leu a Bíblia toda, quase ninguém levanta a mão. Aí não tem como nós combatermos, não tem como nós falarmos, não tem como nós anunciarmos. Aí acontece o que está acontecendo. Nós só vamos receber e vamos aceitar esse lixo. O desafio hoje é sermos mestres servos. Todo o nosso conhecimento é para que nós possamos servir o nosso próximo. Servir como? Falando que Cristo morreu na cruz do Calvário pelo pecador. E se ele não se converter a Cristo, ele vai padecer. Esse é o seu desafio. Igreja contemporânea, acorda. Porque esse desafio, ele vem desde a época de Timóteo. Timóteo cumpriu o seu trabalho. Paulo cumpriu o seu trabalho. E nós? O que estamos fazendo? Que o Evangelho do Senhor achacoalhe a vida de vocês, perturbe o sono de vocês, para que vocês perturbem o mundo. Paulo chegou em determinado local e eles disseram: esses que perturbam o mundo já chegaram aqui. Que vocês perturbem o mundo por causa do Evangelho que vocês vivem e pregam. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, pelo poder que há no Teu santo nome, nós imploramos a Ti, dai-nos graça, Senhor, graça para proclamarmos o Teu Evangelho, graça para vivermos o Teu Evangelho, graça para sermos diferentes, graça para sermos luz, e perdoa-nos, Pai, por tanta omissão, por tanto pecado, por tanta ignorância e por tanta desobediência. Ajuda-nos, Senhor, a não desejarmos mais os sonhos do nosso coração, mas ajuda-nos a desejarmos os Teus mandamentos para a Tua glória, para a Tua honra. Amém.